Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Hoje vim relatar para vocês um pouco sobre a minha vida sentimental. Mais curiosidade, alguma coisa que acredito que todo mundo, né, o jovem, tem esse interesse em saber da vida do próximo. E os crentes fofoqueiros também, né, vamos dizer. Enfim, pela misericórdia, graças a Deus, nasci num berço evangélico, mas isso não quer dizer muita coisa, né? Por mais que eu sempre lutei para temer ao Senhor, viver uma vida, né, buscando viver em santidade, mas eu não fui imune de passar por uma situação de uma cilada, engano de uma psicopata após um término de namoro, né? Eu estava um pouco, vamos dizer, não estava bem, então o inimigo ele aproveita das nossas, né, dos nossos momentos frágeis e prepara às vezes pratos, ciladas para nos tirar do foco, né? Mas sabendo que o Senhor é grande para nos livrar de toda e qualquer investida do inimigo. Mas antes disso, voltando, como jovem criado na igreja assembleiana, sempre lutei para ser fiel, luto até hoje, né? Eu estou com 35 anos, ainda não casei, mas se o Senhor ainda preparar um varão na hora certa, o Senhor sabe todas as coisas, né? Enfim, tive um namoro, né? Um relacionamento sério com um jovem, vamos dizer, novo convertido, e foi um bom longo, né? Não que o relacionamento foi bom, não foi tão bom assim, né? Não foi legal. Se ele tivesse sido bom, eu estaria casada hoje. Então, namoro sério eu só tive com esse rapaz, qual fui noiva, né? Cheguei a ficar noiva, mas não deu certo. Era um narcisista, uma pessoa tóxica, não sei se vocês já viram falar, né? Muitos aqui sabem o que é um relacionamento tóxico e o que é narcisista, né? Que vem de narcismo, acho que vocês já ouviram. É aquela pessoa que ela, tipo assim, ela tem um amor tão grande por si que ela se acha, né? E por ela, acho que se achar tanto, ela coloca os outros para baixo, para trás, enfim. Ele tinha muito disso, e não só ele. Até então, até aqui, eu já conversei com muitos jovens, principalmente dentro da igreja, e não sei o que tem acontecido, que a maioria, todos, quase todos, acho que se tirar um dos que eu conversei, né, a gente conversou, não chegou nem beijar nada, todos sempre me colocaram pra baixo. Então assim, se na conversa o moço já me coloca pra baixo, o que é que eu penso? Quando casar vai ser pior, né, que já teve esse relacionamento, né, no noivado, que já era um preparo pro casamento, né, uma antessala, e o mesmo não deu certo já por causa dessas coisinhas. E costumes também, como era um novo convertido, eu achando que poderia mudar e não mudei, né? Então assim, por aí se tira quando a conversão, quando a pessoa entra na igreja, mas Jesus não entra totalmente. E às vezes se acontece daquela pessoa ser moldada, às vezes não quando está conosco, mas quando está com outra pessoa, entende? Já viram casos assim? Que eu já vi, né? Praticamente. Então acontece isso. Enfim, não deu certo. Eu tenho, como todo ser humano, né, tenho também minhas falhas. Quem sou eu pra também criticá-lo, enfim, isso e aquilo. Cada um com a sua, né, costume de criação. Isso também influencia muito. Mas eu achando que ia converter, e no final, como vocês sabem, não converti. E que converteu é o Espírito Santo de Deus. Enfim. E o mesmo sempre me colocava, né, isso pra baixo. Tipo assim, eu já era uma pessoa, uma menina tímida. Eu saí desse relacionamento mais rasa do que o chão. Então assim, de timidez, acho que eu fiquei pra lá de tímida, né? Então, como eu falei, o narcisista é a pessoa que tem aquele amor próprio, né? Pela imagem ou por si mesmo. Às vezes eu dou até faço umas brincadeirinhas assim de humor, ou escrevo algum texto, alguma coisa,
no Face principalmente, mas não é que eu me acho, eu nunca me achei quem somos nós, eu sempre falo isso, nós não é nada, nós somos nada, nós somos pó e cinza, se não for misericórdia dele, que seríamos de nós. Mas uma das características do narcisista é, olha só, ele tem a necessidade de aparecer, ele é manipulador, sofre de inveja, verdade, e são ciumento, viu? Um ciúme possessivo, é terrível, acredita ser, é superior, se sente, na verdade, né, se sente superior, egoísta, arrogante, se aproveita dos outros e exige admiração. Então, assim, é muito desafiador, é muito difícil conviver com uma pessoa dessa. Então, alguém pode questionar, nossa, como é que ela às vezes dá conselho para casais ou para família, para pais? Porque quando a gente é criado no evangelho, né, queira ou não, na obra do Senhor desde criança, a gente já ouve muitos conflitos familiares. Então, assim, muitas irmãs vinham às vezes conversar com minha mãe, e eu sempre estava ali, criança ainda, mas ouvia os conflitos que algumas irmãs passavam, e ali o Espírito Santo já me usava como criança, né? Pode perguntar à mãe, não é de hoje. E assim eu fui tomando conta de criança, de jovens, adolescentes, né? E sempre o Senhor também, assim, me instruía na mensagem do culto do jovem para os pais, porque é família. Então, que lidar com criança, com adolescentes, tá lidando com pais, tá lidando com a igreja. Então, eu tenho esse chamado para a família nesse sentido, assim, de cuidar de jovem, mas também inclui família, mulheres. E Deus nos usa nas áreas que a gente sofremos. Então, como eu vivi esse relacionamento tóxico, eu ajudo mulheres que vivem também com, né, diante de uma situação ou do relacionamento tóxico. Sempre pessoas que às vezes estão passando, mulheres, por esses conflitos, sempre às vezes vêm me, vamos dizer, contar o que está passando, né? Perguntar alguma direção, alguma coisa, enfim. E a gente sabe que não, nada vem de nós a não ser dele, né? Ele que nos conduz, ele que nos dirige. Eu sei que não é bom a gente talvez dar um certo conselho, porque como eu falei, eu ainda não tenho uma vida de casada, né? Sempre quis e sempre sonhei ter a minha vida, minha família. Mas até então o Senhor não permitiu que o Senhor se apresse, né? Porque acredito que também depende muito do convívio, da região e o lugar onde a gente, assim, moramos. Hoje em dia, principalmente, é mais adolescente. Então, assim, eu hoje moro na cidade de Bom Jesus, né? Rio Grande do Norte, mas passei o que quase 10 anos em um distrito, um sítio próximo aqui, e só tinha adolescente, e o campo em si geral, a cabeça não convidava a mocidade. Às vezes a gente ia demitido para os congressos, por aí se tira, né? Não tem integração no campo, não tem integração com a mocidade. Acho que uma falta muito grande, a igreja errou muito nisso, e muitas outras coisas, como também na ajuda de profissionais da área, né? De psicologia, porque líderes ou liderandos precisam de acompanhamento psicológico para lidar com pessoas, porque não é fácil. Então, assim, eles investem, as igrejas investem só nos grandes, só nas capitais, né? Os próprios até políticos, não vou citar nomes, mas infelizmente eles não investem nos interiores pequenos, só vão para a igreja grande. E isso é triste, por quê? Porque a igreja é um ser. E a igreja precisa de ajuda, né? Principalmente os carentes aí que precisam. Que adianta ajudar uma pessoa que não precisa. Se eles têm como, né? Tem um plano. E nós que somos do interior, de uma família pastoral, que estamos à frente da obra, já temos os conflitos familiares nossos, que às vezes a gente nem se conhece direito, né? E vamos lidar com outras vidas. Se não for as experiências que a gente passa, né? Para relatar, para contar, para testemunhar e ter uma vida com Deus, de intimidade devocional com o Senhor, a gente não consegue lidar com vidas. Então, vamos dizer, um resumo da minha área sentimental, mas também um desabafo, e que o Senhor tenha misericórdia, né? Desses e de nós, que às vezes sofremos muito por causa de certas coisas que falta visão. Eu sempre quis ser psicóloga, nunca tive condições de fazer psicologia ou direito, por causa realmente da igreja, né? Nunca teve condições, mas o Senhor sabe todas as coisas. Mas eu sou uma psicóloga, que eu digo, formada pelo céu, né? Então, Jesus chega na minha vida, que assim o Senhor permitir ainda, quem sabe, né? Enfim, fiquem com Deus e orem por mim, para desencalhar.